Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Eu sou o professor Renê e hoje, na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre os tipos sanguíneos. Na aula de hoje, nós vamos estudar especificamente sobre o fator RH, o sistema RH, beleza? Mas é importantíssimo, se você não assistiu às aulas anteriores, beleza? Sobre os tipos sanguíneos, você volte e assiste para que você possa entender a videoaula de hoje, beleza? Então, se você está interessado nesse conteúdo, se você quer entender melhor como é e o que é esse fator RH, já clica no gostei, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos. E vamos agora para a nossa videoaula. Então, pessoal, vamos para a nossa videoaula de hoje falando sobre o sistema RH ou fator RH, certo? O fator RH ou sistema RH foi descoberto em 1940 por Landstein e Brenner, o nome difícil, né, meu povo? Ao estudarem o sangue do macaco do gênero Rhesus, a macaca mulata. Os pesquisadores perceberam que ao colocar sangue do macaco em um coelho, este iniciava uma produção de anticorpos capazes de aglutinar as hemácias do macaco. Lembrando que aglutinar é formar grãos, coagular, ficar juntinho, beleza? Com base nos resultados obtidos, foi possível concluir que nas hemácias de algumas pessoas existiam antígenos que foram chamados de RH. Em outras pessoas, esses antígenos estavam ausentes. Vamos entender melhor esse texto. Vou mostrar aqui para vocês. Qual foi o experimento deles? Eles pegaram um macaco, tiraram o sangue desse macaco e introduziram em um coelho. Esse coelho, ele produziu anticorpos anti-RH, ou seja, houve uma aglutinação das hemácias do macaco. Em outras palavras, o sangue que foi colocado no macaco, as hemácias desse macaco foram destruídas pelos anticorpos produzidos por esse coelho, beleza? Chamados de os anticorpos RH, que provocou a aglutinação, a destruição das hemácias do macaco. Então vamos entender o que é esse fator RH, beleza? Então vamos lá, pessoal. No plasma das pessoas que possuem o antígeno RH, ou seja, pessoas RH positivos, ou seja, pessoas de sangue positivo, não existiam anticorpos no plasma, foram o que eles perceberam. Assim como naquelas que não possuíam o antígeno RH, beleza? As pessoas RH negativas. Ou seja, eles fizeram um experimento e observaram que em pessoas que possuíam o fator RH, a presença do antígeno D, volta lá na primeira videoaula para você saber o que é o antígeno D, que é a proteína, certo? Que determina a presença do fator RH, você ser positivo ou negativo. O que ele observou? Que pessoas de RH positivo, elas possuíam essa proteína e elas não produziam anticorpos contra essa proteína. Isso é lógico, porque se ela produzisse, a hemácia iria auto se atacar. Porém, as de RH negativo também não produziam esse anticorpo. Porém, espera, a diferença está no fato de que nas pessoas RH negativas ocorre a produção de anticorpos quando elas são expostas às hemácias do antígeno RH. Ou seja, as pessoas RH negativas, ou seja, de sangue negativo, quando elas entram em contato, quando o seu sangue entra em contato com o sangue positivo, esse sangue negativo passa a produzir anticorpos para destruir as hemácias do sangue positivo, beleza? Vamos entender melhor nesse quadradinho como isso acontece. O genótipo de uma pessoa que possui o fator RH vai ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Lembrando que é importantíssimo que você saiba essa questão de dominância. Se você não sabe, vai lá na minha primeira videoaula sobre introdução à genética e assiste para você entender essa questão da dominância e da recessividade, certo? Então vamos lá. O Rzão, ele é dominante sobre o Rzinho. Então, uma pessoa vai ter o sangue RH positivo quando ela apresentar um Rzão, Rzão, ou seja, uma homozigose dominante ou um Rzão, Rzinho, uma heterozigose. Lembrando que o Rzão domina o Rzinho. Ou seja,
As pessoas que apresentam Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho, elas são RH positivas. Elas possuem o antígeno RH nas suas hemácias, na sua membrana. Porém, no seu plasma, elas não produzem sem anticorpos anti-RH, porque se elas produzissem, elas iriam auto-atacar-se. Cometi um pleonasmo, mas você entendeu, beleza? Já as pessoas Rzinho, Rzinho, elas serão do fenótipo RH negativo, ou seja, de sangue negativo. Elas não possuem o antígeno RH, beleza? Mas o anticorpo RH, após a exposição às hemácias com o antígeno RH, ou seja, elas não possuem o fator RH, o sangue RH negativo. Porém, se esse sangue negativo entrar em contato com o sangue RH positivo, o sangue negativo vai produzir anticorpos para destruir as hemácias do sangue positivo. Ou seja, ele precisa entrar em contato para estimular a produção desses anticorpos nos sangues RH negativos. Beleza? Vamos lá. A descoberta do sistema RH foi essencial para o desenvolvimento de pesquisas sobre transfusões de sangue, uma vez que nesse processo, quando se baseava apenas no sistema ABO, apresentava falha. Apesar do sistema ABO ser importantíssimo para você efetuar uma transfusão sanguínea segura, muitas vezes acontecia que faziam uma transfusão de pessoas do mesmo tipo sanguíneo, por exemplo, tipo A, porém acontecia problemas nessa pessoa, eles ficavam se perguntando por quê. A resposta está no fator RH. Por exemplo, uma pessoa A positiva, ela não pode doar o seu sangue para uma pessoa A negativa, apesar de elas possuírem o mesmo grupo sanguíneo no sistema ABO, AA, porém, uma é positiva e a outra é negativa. Ou seja, ao a pessoa do sangue positivo doar o seu sangue para uma pessoa A negativo, a pessoa que possui o sangue negativo vai produzir anticorpos que vão atacar as hemácias do sangue A positivo. Entendeu? Por isso, lembre-se, um sangue positivo não pode doar o seu sangue para uma pessoa RH negativo. Ou seja, em outras palavras, para você entender melhor, um sangue positivo jamais poderá entrar em contato com um sangue negativo, porque o sangue negativo vai produzir anticorpos para destruir as hemácias desse sangue positivo. Beleza? Professor, e o contrário? Se uma pessoa de sangue A negativo doar para uma pessoa de A positivo, vai dar problema? Não. Por quê? O sangue A positivo, que vai ser o receptor, ele não produz anticorpos, porque se ele produzisse, ele iria destruir a si próprio. O que acontece? O sangue A negativo, ele não tem antígenos e nem produz anticorpos. Então, observe, uma pessoa A positiva, ela não pode doar, por exemplo, o seu sangue para uma pessoa A negativa. Mas o contrário, show, uma pessoa A negativa pode doar o seu sangue para uma pessoa A positiva, entendeu? E é o mesmo caso, certo? Das outras combinações possíveis. Você sempre tem que levar em consideração, certo? O sistema ABO, aquela classificaçãozinha que a gente explicou na aula passada, quem pode doar para quem, e a questão do positivo e negativo. Positivo não pode doar para negativo, mas o negativo pode doar para o positivo, beleza? É a partir disso que faz aquela combinaçãozinha da tabela de doação sanguínea, beleza? Além da transfusão de sangue, o entendimento do sistema RH permitiu a compreensão do mecanismo da doença hemolítica do recém-nascido, a eritroblastose fetal, que é quando a mãe é RH negativa e a criança é RH positiva. Vamos entender melhor como é que acontece isso. A eritroblastose fetal, que nome fácil, não é mesmo? Na primeira gestação, uma mulher RH negativa, beleza? Ou seja, necessariamente ela é Rzinho, Rzinho. Ela vai cruzar com um homem RH positivo. Esse homem RH positivo, ele vai doar, certo? O seu alelo, certo? O seu alelo dominante, que vai dominar o Rzinho da mulher. E a criança, ela vai ser RH positivo, ou seja, a mulher, ela vai, na próxima gestação, que eu vou explicar logo após, ela vai produzir anticorpos que vai atacar as hemácias do feto. Por quê? A mãe é negativa, o filho é positivo, e isso não dá certo. A mãe vai produzir anticorpos que vai atacar
as hemácias do filho que é positivo. Observe, na primeira gestação, na maioria dos casos não há problema, certo? Porque não há tanta exposição do sangue da mãe com o feto. Essa questão vai acontecer principalmente na hora do parto, na hora do nascimento da criança, em que o sangue do filho positivo vai entrar em contato com o sangue da mãe negativo. Isso vai estimular a produção de anticorpos da mãe nesse momento. Ou seja, durante a gestação, a mulher RH negativo sofre sensibilização em decorrência do contato com o sangue da criança que está sendo gerado, principalmente na hora do parto. Ou seja, quando o sangue da mãe entra em contato com o sangue da criança que é positivo, o sangue da mãe passa a produzir anticorpos, certo? Que na segunda gestação vai ser um problema. Por quê? Em uma nova gestação de uma criança RH positiva, a mulher RH produz uma grande quantidade de anticorpos contra as hemácias do bebê, certo? Na primeira gestação isso não é tanto um problema, mas principalmente na segunda. Os fatores os sintomas e as causas da eritroblastose fetal são muito graves. Uma criança, principalmente na segunda gestação, que sofre por isso, as suas hemácias, por elas estarem sendo destruídas pelo sangue da sua mãe, na verdade, os anticorpos presentes no sangue da mãe dessa criança, essa criança vai apresentar anemia, surdez, uma deficiência mental, um edema generalizado e até mesmo a questão de fígado e baços aumentados. Tudo isso porque as suas hemácias estarão sendo destruídas pelos anticorpos produzidos pela sua mãe. Professor, como é que trata isso? Não tem tratamento? Tem. É muito importante que a mulher saiba se ela é, primeiramente, RH positivo ou negativo, e ela também saiba se o seu parceiro ele é RH positivo ou negativo, já para ele se prevenir, certo? Existe uma injeção chamada de gama-globulina, que é aplicada na mulher logo após o parto, se ela for RH negativa e o pai for um RH positivo, certo? Para que essa injeção, essa globulina, possa evitar esses problemas da eritroblastose fetal na segunda gestação da mulher. Então, isso tem solução, é só uma questão de prevenção, certo? A mulher buscar informação e tomar essa injeção que fica tudo ok, beleza? Então, vamos para uma questão para a gente praticar. Para que haja a possibilidade de ocorrência da eritroblastose fetal, doença hemolítica do recém-nascido, é preciso que o pai, a mãe e o filho tenham respectivamente os tipos. Ele quer saber, pessoal, para que a eritroblastose aconteça, quais são os tipos sanguíneos que necessariamente devem acontecer? O pai deve ser o que, pessoal, que eu expliquei? Ele deve ser positivo. Por que o pai deve ser positivo? Porque é o pai que vai doar o alelo dominante para a criança. A mãe, ela tem que ser negativa, porque o quadro da eritroblastose, necessariamente, a mãe também tem que ser negativa, porque o sangue da mãe vai produzir anticorpos que vai atacar as hemácias do bebê, principalmente na segunda gestação. E o filho, a criança, ela também tem que ser positiva, porque as hemácias da sua mãe vão produzir o plasma, na verdade, da sua mãe, vai produzir esses anticorpos que vão atacar as hemácias do filho, do seu filho. Então, para a gente entender melhor, observe. A mãe tem que ser RH negativa, beleza? Ela vai doar um RH, o Rzinho, para o seu filho. O pai, ele tem que ser positivo, porque vai ser o pai que vai doar o seu alelo dominante para o filho. Então, o filho, para ele ser RH negativo, ou ele será perdão, para ele ser RH positivo. O filho, ele terá que ser Rzão ou Rzão. No caso da mãe, a mãe doa um Rzinho, beleza? Tá aqui ele. E o pai doa um Rzão. Então, o filho, ele será positivo, beleza? Então, a resposta vai ser a letra A. O pai RH positivo, a mãe RH negativo e o filho RH positivo. Beleza, pessoal? Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e fique ligadinho no seu tipo sanguíneo. E lembre-se, doe sangue. E a gente se vê na próxima videoaula. Valeu!